O corpo fala, mas será que estamos escutando? Hoje, a gente quer te convidar para olhar o corpo não como um problema a ser corrigido, mas como uma expressão viva da alma. Um corpo magro, um corpo gordo, são apenas formas que a matéria encontra para carregar as histórias que muitas vezes não tivemos espaço ou coragem para contar. Não estamos aqui para falar de dietas, padrões ou estética. Estamos aqui para honrar o nosso corpo como um espelho da nossa história emocional e energética. A magreza, muitas vezes, carrega a marca de quem precisou se retrair para sobreviver. Quem aprendeu, talvez desde cedo, que ocupar espaço era perigoso. É como se a alma tivesse dito: melhor sumir um pouco para não incomodar. Já a obesidade, por outro lado, pode surgir como uma tentativa de se proteger, como se o corpo criasse uma armadura amorosa para conter dores, rejeições, ausências. Ou às vezes é o corpo pedindo: olha para mim, me dá o colo que eu nunca tive. Cada corpo traz um pedido de escuta. E a obesidade ou a magreza, sob o olhar metafísico, não são falhas, são mensagens codificadas em formas de tecido, peso, presença ou ausência. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Não é sobre como mudar o corpo, mas sobre como acolher a história que ele carrega. E eu queria deixar uma pergunta para vocês antes da gente começar. O que meu corpo está tentando me dizer, que eu ainda não me permiti ouvir? Você está no canal Papo Humano, eu sou Cintia Almeida e hoje estou aqui com a minha parceira e amiga Alexandra Fugatti e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação de obesidade e magreza com a metafísica da saúde. Muito legal essa introdução, né? Faz a gente pensar muito sobre esse paralelo, né? Um excesso de magreza e um excesso de gordura. E se você não sabe, a gente já tem no canal, né, um vídeo falando só sobre a magreza e um vídeo só falando sobre esse excesso de gordura. E agora a gente resolveu trazer aqui um olhar, né, paralelo desses dois. O como isso está atingindo o nosso corpo, né? Porque assim, eu acho que muito a gente se prende, Cíntia, é, em- no corpo físico. E é legal a gente entender que nós somos muito mais que um corpo físico. E é simples a gente pensar, o celular, ele é um físico. Você vê o campo energético dele? Você está vendo a antena? Você está vendo como é que os dados passam? Você não Bluetooth, consegue. né? Nada Não disso. tem, entende? Só É. que ele existe e ele funciona maravilhosamente bem e ninguém está vivendo mais sem ele hoje em dia, quase. Aliás, tem gente que está querendo sumir com ele, né? Porque fica tão dependente. Então é isso, a gente precisa entender, ampliar um pouco mais. A gente não precisa nada, né? Mas é bom a gente ampliar os nossos horizontes nesse vasto campo que é a nossa mente e as nossas emoções. A psique, que é o que você pensa e o que você sente, ela produz um campo de energia que te habita, né? Que talvez você já tenha ouvido falar, que são os chakras. Então, os chakras são sete principais e eles interagem com o que você pensa e com o que você sente, e eles interagem para fora com a energia de quem está ao seu redor e com a energia do todo. Né? Nós temos o campo energético do planeta, que troca o tempo inteiro com todos que aqui habitam, né? E nós temos o nosso campo energético que está interagindo com quem está ao nosso redor. Então, olha que loucura quando você pensa nisso. E isso justifica muitas vezes quando você entra num lugar e você passa mal, ou quando você chega perto de uma pessoa e a pessoa está tão feliz que você também começa a ficar feliz, né? Então, é esses campos interagindo. Uma notícia ruim que entra lá no jornal, que todo mundo começa a assistir, todo mundo começa a falar, aquilo vai ficando pesado, as pessoas começam a ficar tristes, revoltadas, chateadas. É desse campo que a gente está falando, né? E o tempo inteiro a gente está permeando isso e não se dá conta dessa existência tão importante. Então, o que você pensa e o que você sente de você influencia diretamente o seu corpo físico, né? Através desses campos energéticos, desses sete chakras, que interagem como com o seu corpo físico? Através das glândulas endócrinas, né? Então, sei lá, você deve conhecer tireoide, pineal, Suprarrenal, né? suprarrenal, o pâncreas, né? Então, a gente tem esses sete principais órgãos que interagem com esse campo energético. E aí você fala assim, muito bem, Alexandre, você está falando tudo isso, e o que que tem a ver com a magreza e com a gordura? Por quê? Vamos lá, se eu tenho um padrão de pensamento, tá? De apego,
de escudo emocional, né, de carência afetiva, a sensação de abandono, né, que eu não quero mais uma fragilidade afetiva, eu vou estar afetando chakras básicos, como, por exemplo, o que traz a segurança, que é o chakra básico. Eu vou estar afetando energeticamente a glândula endócrina do plexo solar, que é como eu me coloco no mundo, é a minha identidade no mundo. Eu vou estar afetando o meu chakra cardíaco, que está ligado com o coração, com o afeto, com sentimentos. Percebe a correlação? Então, por outro lado, na magreza excessiva, vamos lembrar de uma forma doentia, tá? Não a pessoa magra, aquele excesso de magreza que a pessoa tem medo de comer no campo de um distúrbio mesmo. A pessoa não comeu nada e acha que está comendo um monte. É Uhum. nesse lugar de distúrbio, né, da autoimagem dela que nós estamos falando aqui. Então, isso vai estar nesse sentimento de não merecer, eu não mereço a vida, né? Eu tenho medo de tomar a vida para mim, né? Eu tenho medo de ser visto, porque se eu for visto, o que que pode acontecer, né? Que culpa é essa? O que dor é essa que essa pessoa tá levando que ela não quer sustentar a vida dela? Vai pegar essas emoções, né? O medo, essa rigidez, ele vai pegar muito no chakra básico, que é a sustentação do seu corpo físico aqui na Terra, né? Então, ele vai ter problemas nas pernas, vai ter problemas na vagina, nos órgãos genitais, né? Vai mexer com o seu prazer, essa questão sexual e trazer algum tipo de doenças, né, nesse sentido. E ele também afeta, por exemplo, o chakra laríngeo, né? Porque se eu não quero tomar a vida para mim, né? Se eu me sinto culpada, estou retraída, não me sinto com merecimento, como é que está a minha expressão com as pessoas? Como é que está a minha expressão na vida, né? Para o mundo? Vai estar truncada, vai estar travada. E a partir desse movimento mental, emocional, que reflete no seu campo energético, que reflete no seu corpo físico, é onde chegam as doenças em você. Entende, Cíntia? Porque assim, não é separado, é tudo junto, Tudo junto. misturado. Então, a necessidade de a gente, toda vez que a gente está aqui falando, e com tantos canais aí que entregam muito, né, em relação ao autoconhecimento, para ancorar, né, cada vez mais essa clareza nas pessoas, o quanto é necessário cuidar da sua saúde mental e da sua saúde emocional. Porque senão, você mais cedo ou mais tarde vai desencadear algum tipo de doença que é o que a gente fala, né, Cíntia? O lado bom da doença é porque a gente desperta, né? Traz É. um outro olhar, porque quando você vê a vida por um fio, né, aquela doença te tira a paz, é aonde você começa a refletir e falar, puxa, né, o que que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que olhar? E aquela velha história, se não é por bem, é por mal. Né? Então, seja você o processo da sua cura. Comece a É. olhar, né, as suas emoções, e andar em paralelo nessa cura, né, nessa busca de se autoconhecer. Né, Cintia? E eu queria trazer agora alguns exemplos, né, de algumas doenças que estão relacionadas mesmo, tanto com a obesidade quanto à magreza, porque às vezes as pessoas não conseguem associar, né, que o emocional, quando não tratado, não resolvido, né, quando bem visto, acolhido, ele reflete no físico. E como você trouxe, o físico é quando já passou por todos esses processos, né, que o nosso corpo, nós somos pessoas inteiras, né? Físico, emocional, energético, espiritual. E as pessoas tendem a achar que, tô com um problema no órgão X, é um problema só no órgão X, né? Tendo desconhecimento de várias coisas que vêm atrás disso, né? Quando Uhum. chega no órgão, é porque já passou por vários outros processos de Sim. camadas que a gente não enxerga, como você trouxe o exemplo do celular, né? Por exemplo, uma doença muito comum que é relacionada à obesidade é a diabetes tipo 2, né? E que a metafísica vem trazendo uma coisa que é uma dificuldade em lidar com a doçura da vida. Muitas vezes é uma amargura reprimida, então vai adoçando o corpo, aquilo que não está adoçado na alma. A hipertensão, por exemplo, arterial, que também é muito comum nas pessoas obesas, né? Que são emoções reprimidas, são raivas contidas ou o excesso de controle, como se tivesse uma pressão realmente constante para dar conta de tudo. É aquela coisa, eu me cobro tanto que meu corpo vive em estado de alerta, né? Sim. Dores articulares, dores nos joelhos, na lombar, é o peso físico realmente Sobrepeso, do né? simbolismo de que não consegue mais se sustentar, falta de uma flexibilidade emocional, principalmente, né, quando a gente fala de quadril e joelhos, né, que a pessoa não consegue, às vezes, se dobrar por alguma coisa na vida, e tem horas que a gente precisa realmente ter essa flexibilidade emocional, né? A apneia do sono
que é o medo de soltar mesmo, até mesmo na hora do descanso, né? Então, a pessoa que é obesa, ela tem essa dificuldade por conta até da posição mesmo, né? Quando está deitado na cama, a gordura no físico, né? Que é a esteatose hepática, que é raiva acumulada, o fígado está muito ligado, né? Com a emoção da raiva. Então, são frustrações profundas, não processadas, e a síndrome metabólica geral, por exemplo, que é um desalinho mesmo, né? Entre o corpo, a mente e emoções. E aí essa síndrome metabólica é como se o corpo estivesse gritando, não dá mais para ficar nesse automático, né? E agora a gente olhando um pouco o lado da magreza, tem a anemia, né? Que é uma doença física que é muito comum, que dá aquela falta de energia vital, que é ligado muito com baixa autoestima, sensação de desvalia, mas é a falta de motivação realmente, pela falta dessa energia vital. A hipotensão, o contrário da hipertensão na obesidade, a magreza com essa hipotensão, que é a pressão baixa, é a falta de impulso para agir, né, para sair, para viver realmente. É a desconexão com o desejo e o fogo interior, né, que você comentou sobre os chakras, é aquela falta, né, a energia vai baixa ali, como se o fogo realmente estivesse muito baixo, muito sem vida. A amenorreia, né, muitas mulheres deixam de ter as regras mensais, né, por conta da desnutrição mesmo, pela falta de alimentação, né, e isso, metafisicamente, é uma desconexão com o feminino, com o ciclo da vida, né, é como se a gente negasse o corpo como um templo sagrado, é uma recusa inconsciente, até de ser mulher, às vezes. Uma osteoporose precoce, que é ligada muito à fragilidade emocional, é como se os ossos não conseguissem sustentar. Transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, é um desejo inconsciente do controle extremo, até o controle da fome, né? É uma tentativa simbólica de se purificar dessa dor, quando a pessoa, né, tem essa bulimia ou anorexia. E até uma insônia crônica, porque as pessoas muito magras, elas ficam com a mente hiperativa, o coração inquieto, não consegue nem relaxar. Então, trazendo essas coisas para o físico mesmo, para os sintomas físicos, fora, dentre outras, né? Aqui a gente trouxe as principais, as mais conhecidas, mas só para as pessoas perceberem como isso acarreta, né? Se o emocional não está ali bem cuidado, como o emocional acarreta em doenças físicas mesmo, né? Eu Para ainda acrescentaria um ponto delicado na metafísica da saúde, que eu acho que é importante a gente trazer também, que está muito associado às questões emocionais, né? Que é o câncer, né? O é, câncer, ele é uma autodestruição silenciosa, né? As células, elas começam a crescer desordenadamente, é. né? E por que que será que isso acontece? Porque algo, né? Há uma emoção ali, uma mágoa profunda, né? Um ressentimento, uma falta de perdão, que a pessoa não está dando conta, ela não consegue liberar, né? Ela não consegue soltar aquilo, e muitas vezes até ela alimenta isso de uma forma ressentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo, falando da pessoa, falando do acontecido, né? Culpando ainda o outro, ou se culpando, como a gente trouxe, né? E isso vai consumindo. E para algum lugar do corpo, essa mágoa, né? Esse ressentimento, ele pode estar se instalando, né? E vamos lá, né, gente? Independente de você se cuidar, a gente também sabe que câncer está muito ligado também ao estresse, né? Pessoas extremamente estressadas e que também vai lá, não solta, reprime as suas emoções, elas também vão estar predisponíveis a terem um possível câncer. Não é que você vai ter, mas é uma predisposição. É, São itens que podem acarretar no seu histórico, né, de saúde, sim. Né? Então, esse crescimento desordenado, ele pode vir para qualquer parte do seu corpo. A gente tem câncer em todos os lugares do corpo. É uma coisa incrível, como em qualquer lugar, porque tudo é célula, né? Essas é, células podem crescer desordenadamente. Então, por exemplo, se você tem um excesso de sobrepeso, que é o que a gente está trazendo, né? Isso pode sobrecarregar mais os rins, porque os rins é a filtragem. Então, esse medo está ligado diretamente ao medo, esse medo intenso da vida, né? De se proteger da vida das pessoas, pode sim trazer, né? Essa sensação de escassez e prejudicar essa função renal a ponto de você ter um câncer, né? Câncer no intestino, a gente teve recentemente, né, uma atriz que faleceu inclusive de câncer, que também tem a ver com essas
esses resíduos, essas toxinas emocionais do corpo, aquilo que você não libera, né? Uma vez que você não libera o passado, você não desapega, você não deixa ir, esse sentimento pode prender. E o intestino, ele é o segundo cérebro Hum, emocional, já é comprovado, né? é, Então, se você não lidar com essas emoções, não solta, você pode ter uma prisão de ventre, você pode ter síndrome de Crohn, que é também uma questão, vários tipos de sim, doenças de intestino, vem também desse controle emocional, desse excesso de controle emocional, ou de não lidar, né? De não digerir os fatos, as emoções e aceitar. Então, não só para o câncer, como também para outras doenças. Como a Cíntia trouxe, né? O controle excessivo de raiva, de tristeza contida, isso também está elaborando a dor do abandono, que você vai se sentindo e ressentindo, né? Não consegue soltar aquilo. Tudo isso pode virar, né, contra você. E a gente tem vários outros tipos de câncer, né? Que eu poderia estar citando aqui muitos, mas eu acho hum, que é só mesmo para meio que trazer essa perspectiva, né, de que você não olhando para essas mágoas, para essas raivas, para esses medos, para essas frustrações, né, para esses abandonos, o quanto você pode trazer, né, para sua vida realmente, de fato, algo que vai ter que despertar, que nem eu falei, né, se não é no amor, é na dor, é, vai ter que despertar pela dor, né? Eu tive esse despertar, né? Eu tive esse é, despertar, eu tive câncer de mama, né? Então, para mim foi na hora uma grande dor. Depois do processo do tratamento, para mim, foi a descoberta, né, dessas mágoas, desses sentimentos e ressentimentos que eu vinha trazendo. Foi quando caiu, né, essa ficha para mim. E no meu caso aqui, a mama, né, é o dar e o receber, é o acolhimento. O quanto eu não me acolhia e o quanto eu também não sabia acolher aquele é, que eu estava apontando ali, sentindo e ressentindo as mágoas, né? Então, hoje eu falo, já se passaram 10 anos e hoje eu falo, foi uma bênção na minha vida. Foi difícil? Foi difícil, mas foi também a minha cura em vários aspectos, né? Os meus aspectos emocionais, psíquicos, né? Eles aconteceram. Estou aqui falando sobre isso tranquilamente e talvez você fale assim, nossa, que forma fria de falar, porque eu consegui, né, fazer uma transformação interna. Eu consegui soltar todas essas bagagens aí dos apegos e desapegos e perdão, que para mim fez toda a diferença. Então, eu, como terapeuta energético e espiritual, e por ter vivenciado uma história assim, eu realmente acredito nisso que eu estou falando mesmo, né? Eu foi a prova valido viva, a prova viva a prova disso, viva. que isso funciona, né? E não, foi bom você ter trazido esse exemplo, porque é uma coisa que a gente sempre comenta nos vídeos, né? A importância da pessoa conseguir soltar, conseguir, né, tirar esse controle de querer tudo do jeitinho que ela quer, do jeitinho que ela imaginou. E a gente, a vida não é assim, né? A gente gostaria que fosse do jeito que a gente sempre imaginou, as pessoas como a gente gostaria que elas Uhum, fossem, mas elas não são, né? E a função mesmo na terapia é isso, né? É a gente entender até onde a gente pode ir, até onde a gente pode aceitar e o que a gente deve soltar. Porque hoje em dia, além da vida muito estressante que todo mundo tem, ainda ficar guardando essas situações, né, uhum, que a gente não consegue resolver, dissolver, digerir, né, que acabam se transformando realmente em doenças, né, e os órgãos, cada órgão está ligado a uma emoção. Né, e isso é muito interessante também, né? Como a gente citou o fígado com a raiva, a parte dos rins com o medo, o intestino dessa não consegue digerir, né? Essa não consegue engolir as coisas, não consegue resolver as coisas. Então assim tá tudo como é importante a gente ter essa visão e ter a consciência, pelo menos, de começar a tentar soltar essas coisas, né? Começar a liberar para que o organismo, as células do nosso organismo, elas comecem, né, a trabalhar de uma maneira sã, uma maneira leve, né? Porque essa desorganização vem às vezes desse excesso de energia que a gente coloca, né? Uma raiva, medo, né? A incompreensão, intolerância, e isso energeticamente bloqueia alguns órgãos do nosso corpo, né? E isso, a metafísica já vem estudando muito sobre isso, né? A neurociência já fala sobre isso, então hoje já existem comprovações científicas, né, uhum. sobre tudo isso. Então é isso que a gente queria trazer com É, esse vídeo de hoje, né, Chan? é Você tem isso mais alguma mesmo. coisa para Eu falar? queria, eu queria deixar aqui umas perguntas, né, para você se fazer. Depois de você ouvir tudo isso que a gente trouxe, né, qual é a dor dentro de você que nunca foi ouvida, né? Por que é tão difícil soltar o controle e confiar? Quando foi que você começou a acreditar que não valia a pena existir por completo? E em que parte da sua vida você perdeu a vontade de viver?
né? Viver a vida. Então, se faça essas perguntas, veja se faz sentido o que você está levando à sua vida, se você está sendo verdadeiro mesmo com você. Porque a partir dessas respostas, você vai poder encontrar muitas outras respostas. Inclusive, se você precisar de ajuda, né? Faça esse movimento. Dê o passo a seu favor, né? Evite que a doença chegue para te avisar, né? Você tem essa condição de antes movimentar todas essas emoções, as crenças, a forma de você ver a vida, para que você possa viver a vida melhor, viver a vida mais feliz, mais plena. É isso que todo mundo deseja, né? A gente não deseja dor, a gente deseja amor, mas a gente se aprisiona na dor, sem amor, né? Então, onde você pode trazer o amor para sua vida e realmente vivenciar tudo isso? Tá bom? Espero que você encontre suas respostas. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. A gente vai agradecer muito. E assinar o sininho lá também, para toda semana você poder estar recebendo aí os nossos vídeos. Muito obrigada por você ficar até aqui. Cíntia, brigadão. Até a próxima. Obrigada, Chan. Até a próxima. Obrigada, pessoal.